Homens que usaram uma luz carnal, vale a pena? Qual é a sensação? Para ser sincero, o flashlight é muito bom, obviamente nada é tão bom quanto a coisa real. Dito isto, é macio, apertado e, se você aquecer primeiro, aqueça. Um toque de lubrificante e é um bom momento, a limpeza é uma dor. A. Não é fácil de limpar. B. Você está no modo pós-vergonha, então parece muito estúpido depois. Conheci um cara da marinha cuja atividade lateral brilhante era alugar luzes de carne. Provavelmente a pior ideia que já ouvi. Não tenho flashlight, mas tenho um ovo, é de silicone branco com textura por dentro e pode ser virado do avesso, então parece mais fácil de limpar, mas é um pouco difícil de secar. Também precisa de lubrificante ou cuspe. Eu não quero trair minha mão. Eu tenho alguns brinquedos Met-Light Gotor que foi meu primeiro e muito divertido por um tempo. A limpeza foi um pouco chata, mas a verdadeira dor foi ressecá-la. É uma sensação boa, mas requer muito lubrificante porque existem câmaras agressivas que podem doer de outra forma. 5 décimos. Meu segundo foi um vibrador masculino de movimento instantâneo. A experiência é extremamente intensa, mas nem um pouco realista. A coisa é totalmente a acento grave prova d'água, então a limpeza e a secagem levam no máximo 1 minuto. No geral, é um brinquedo fantástico se você está procurando algo que o afaste da pornografia. 8 décimos. Meu terceiro foi um golpe barato, acho que paguei uns $15. Deixe-me dizer, foi pior do que horrível. Mesmo mergulhado em lubrificante, é extremamente doloroso de usar. Você recebe o que pagou, então não barateie. 1 milhão décimos. Minha final foi o brinquedo de vagina e bunda pus por Sofia, não muito maior que uma lanterna projetado para missionários. É de longe o meu favorito e o mais realista. É extremamente divertido de usar e excelente prática. Limpar é um pouco chato, mas mais fácil do que o flashlight. Os canais também são um pouco rasos, então mesmo estando fechados em uma das extremidades, você pode usar panos macios para secá-los. 9 décimos. Eu não tentei algumas vezes e descobri que não gosto de segurar um objeto do tamanho de uma garrafa térmica toda vez que quero descer. O que você sabe que é real, comprovado, mas ainda não consegue entender? Como funcionam os discos de vinil? Não apenas funcionam, mas de alguma forma alguém descobriu como fazê-lo, o que quer dizer com você pressionou alguns rabiscos em plástico e agora ele faz música quando você passa uma agulha nele? Não faz absolutamente nenhum sentido. A vastidão do espaço. Que estamos mais próximos de quando o Tiranossauro Rex viveu do que do Estegossauro. O conceito de milhões e milhões de anos é simplesmente incompreensível para mim. Bluetooth. Você está-me dizendo que começamos com pedras e essas coisas e de alguma forma eu ouço música do meu telefone nos fones de ouvido sem que eles estejam conectados? A finura da crosta terrestre e da atmosfera. Estamos relativamente perto de mergulhar num inferno de fogo de rocha derretida ou de ser sugados pelo vácuo do espaço. O número de pessoas no mundo. Você está-me dizendo que há quase 8 bilhões de pessoas? E todos eles têm suas próprias vidas, nomes, aniversários, amigos, sentimentos, linguagem, aparência, piadas internas, problemas, vitórias, desafios, etc. Tenho dificuldade em perceber que a pessoa que vejo andando na rua tem uma vida tão complexa quanto a minha, se não mais. Agora vezes isso por 8 bilhões. Editar, não como um egocêntrico, eu sou a personagem principal, mas como minha vida é tão complexa, como isso pode acontecer 8 bilhões de vezes, e para ser sincero, minha vida nem é tão complexa assim, é uma loucura pensar quantas pessoas existem. Edição 2. Aparentemente isso se chama Sonder, obrigado por me contar. É legal aprender coisas novas. Para mim, deve ser a dilatação do tempo causada por viajar a frações da velocidade da luz ou da gravidade. Que as marés são devidas à Lua. Quais são algumas curiosidades sobre o pênis? Curiosidade: a ereção acontece quando o sangue entrar no pênis, a estrutura principal do pênis endurece e se expande, obviamente, mas ao fazer isso pressiona as veias e as bloqueia. Significado: o sangue vem, mas não sai do órgão, mantendo-o duro por muito tempo. É por isso que ereções com mais de 6 horas são perigosas porque o bloqueio do sangue dura muito tempo e o pênis pode morrer devido à falta de oxigênio. Espero que tenha sido interessante. A costura em sua mochila é onde sua pruto vaginazolou enquanto você estava no útero. Estar estressado, exausto e com frio o torna menor, então o menor pênis do mundo deveria pertencer ao homem perseguido por um urso polar no Ártico. O pênis de um elefante é preensil, como se fosse uma tromba. Ele pode usá-lo para pegar objetos. Não importa o quanto você agite, as últimas 3 gotas sempre caem dentro da sua roupa íntima. Só porque está ereto não significa que a pessoa esteja com tesão, excitada. A velocidade de ejaculação pode atingir até 45 km por hora, 28 milhas por hora. Isso irá envergonhá-lo deliberadamente, murchando exatamente quando você precisa que pareça impressionante. Foi descoberto pela primeira vez em 1605 quando Richard Penis olhou dentro das calças e disse: que porra é essa? A maioria dos animais tem um osso do pênis que é permitir ereções instantâneas, porém os humanos não possuem esse osso. Acredita-se que a causa seja porque sem o osso, o namoro, a excitação e o acasalamento são um assunto mais longo, levando, portanto, a um aumento da intimidade e do vínculo do casal. O pênis é literalmente feito para o amor. Se você mijar e gozar ao mesmo tempo, tira uma captura de tela. Pênis de guaxinim têm ossos que as pessoas costumavam usar como palitos de dente no Velho Oeste TM. Eles podem fazer xixi em 2 direções ao mesmo tempo.
O que é algo que parece ótimo quando você está com tesão, mas depois que você goza, você nunca mais faria. Trapaceando, lembrem-se pessoal, se vocês acham que vale a pena, apague um e depois decida. Sair do trabalho para uma ligação e ser demitido por ir embora. Sendo amarrado com muita força e complicado. Na verdade, eu teria um ataque de pânico se não conseguisse me mover, mas minha vagina acha que quero fazer isso. Eu estava muito curioso sobre a questão da dominação e estava muito curioso para ir a uma masmorra. Assim que recebi as primeiras chicotadas, disse a palavra de segurança e deixei cerca de 10 minutos de sessão. Eu e meu amigo deveríamos levar um professor estrangeiro visitante para beber. Depois de algumas cervejas, o cara nos disse que queria ver algumas mulheres. Nós o levamos a um clube de striptease suave. Depois da primeira cerveja o cara disse que queria algo mais extremo. A prostituição é legal no meu país e levamos o cara provavelmente ao maior bar com profissionais do sexo da nossa cidade. Era um lugar bizarro e depois de alguns minutos nosso respeitável académico visitante fechou o acordo como uma senhora. O cara foi com a senhora até o quarto dela e voltou depois de uns 15 minutos. De repente o cara disse que estava cansado e queria voltar para o hotel. Na volta, o cara começou a chorar e a nos contar sobre sua família e a nos dar conselhos sobre porque deveríamos amar e respeitar nossos parceiros. Eu nunca tinha visto tanto arrependimento pós-nozes em minha vida. Cara triste. Excluído. Praticamente todo o pornô que assisto. Eu assisto coisas que nunca faria ou que gostaria. Porra de o acento agudo de o parece quente e intenso no início, até que você percebe que o odeia e a mera presença deles parece revoltante. Qual foi a história de traição mais louca que você testemunhou ou aconteceu com você? Conheci um cara há anos atrás que era investigador particular. Muitas vezes ele foi abordado por um cônjuge que suspeitava que o parceiro o estava a trair. Ele tinha uma estratégia certeira. Ele sugeria que seu cliente se inscrevesse em um curso, seja ele o hobby ou educacional. O segredo era que as aulas aconteceriam por um período de semanas todas no mesmo dia da semana e no mesmo horário do dia. Então, enquanto seu cliente estava em aula, ele acompanhava a esposa, os pegava todas as vezes. A mãe da minha amiga estava namorando um cara há anos e eles acabaram ficando noivos e prestes a se casar. O cara era diretor sénior de uma empresa para a qual viajava semanalmente ao exterior a negócios. Eventualmente, o cara teve um ataque cardíaco e quando a mãe do meu amigo apareceu no hospital, sua esposa e 2 filhos também estavam lá. Acontece que ele já era casado, tinha filhos e vivia uma vida dupla o tempo todo. Quando ele foi para o estrangeiro, a negócios, ele estava simplesmente voltando para sua família real. Uma amiga pegou o marido traindo porque ele voltava para casa cheirando a furões. Difícil brincar de longo dia de trabalho, a explicar isso quando ela descobriu em uma festa de fim de ano que uma das jovens colegas de trabalho era dona de furões. Tudo fez sentido. Minha ex-mulher fingiu estar internada em uma enfermaria de saúde mental para tratamento de longo prazo, enquanto na verdade ficava com seu novo homem e me traía. O marido de uma amiga da família estava tendo um caso há mais de 20 anos e aquela mulher sabia o tempo todo sobre a família dele. Ele estava no rancho dela uma vez, caiu de um cavalo e quebrou a coluna. O parceiro de caso ligou para a esposa para contar a ela e agiu como se tudo naquela situação fosse normal e a esposa não tivesse motivos para ficar chateada com o caso. Algumas pessoas realmente não têm vergonha. O cara viveu e se recuperou completamente, deixou a amante e eles ficaram juntos desde que estavam trabalhando no relacionamento. Ele morreu há alguns anos e a esposa descobre que ele nunca deixou sua amante, apenas mentiu. Conheço um cara cuja esposa estava traindo o primo, também casado. Ele descobre e decide convidar todos para jantar. No meio do jantar, ele olha bem nos olhos da esposa e diz: "Eu sei que vocês duas estão fodendo", bem na frente do parceiro e da esposa dele também. A merda explodiu e todo mundo se divorciou. Parceiros de caso também nunca se encontraram. Eu tinha 32 anos, ela estava-me traindo com os por uns 6 meses antes de eu descobrir. A maneira que descobri foi que ela me ligou chorando histericamente dizendo que o matou ao atropelá-lo acidentalmente. Pego todos os pertences dela da polícia e encontro todas as evidências em meu laptop com eles trepando. Uma discussão sobre mim foi o que causou o atropelamento. A polícia considerou acidental e ele asgaba disso em bares até hoje. Ela também acabou tendo um filho com um cara que tinha o mesmo nome que eu e que escreve exatamente igual. E editar, a maneira como ela o atropelou também foi interessante. Propositalmente no início, mas ele estava vivo sob o pneu, e ela teve uma súbita mudança de opinião. Ela levantou o carro usando o macaco, mas ele escorregou enquanto ela tentava puxá-lo. Estava chovendo, e o pneu do carro esmagou-o à caixa torácica e pulmões, acabando com ele. Então, tecnicamente, ele foi atropelado 2 vezes na mesma noite. Minha ex-mulher perdeu nosso último baile na recepção de casamento porque ela estava transando com os primos no vestiário das damas de honra. Meu pai traiu minha mãe com uma colega de trabalho. Ela suspeitava que ele tivesse um caso, mas não tinha certeza até que ele voltou para casa uma noite. Lembro-me de entrar na cozinha na manhã seguinte e perguntar à minha mãe onde ele estava. Eu tinha apenas 10 ou 11 anos, aliás, e ela disse: "Ele não voltou para casa ontem à noite." Então ela ligou para ele no trabalho e ele disse que dormiu na casa de um amigo porque bebeu demais. Minha mãe ligou para a esposa do amigo, ela confirmou que meu pai não estava lá, e isso era tudo que minha mãe precisava saber. Destruiu nossa família. Minha mãe arrumou as coisas dele e deixou na porta. Depois ela ficou viciada em remédios prescritos e tentou se matar. Ela só viveu porque eu a encontrei e liguei para o 911. Depois disso ela simplesmente saiu, foi embora, largou eu e minha irmã com meu pai, que estará mal equipado para criar 2 quase adolescentes.
Então ele conheceu uma super vadia que ficou viúva recentemente, eles ficaram noivos e, antes que eu percebesse, eu estava morando com ela e tinha 6 meio-irmãos e irmãs. As coisas só pioraram a partir daí, eu me alistei para fugir de tudo. A coisa toda fodeu muito comigo e com minha irmã. Um cara me traiu porque minha libido estava muito alta. Sim, você leu certo, você queria tanto sexo que eu precisava de uma pausa fazendo mais sexo para fugir de todo o sexo que estávamos fazendo. Uma amiga de uma amiga descobriu que seu marido estava traindo quando ela chegou ao hospital para ver seu marido, que momentos antes havia sido trazido de ambulância após um grave acidente de carro, apenas para ter sua entrada negada em seu quarto porque sua esposa estava já está no quarto com ele. Ele teve 2 vidas simultâneas com 2 mulheres, nenhuma das quais tinha conhecimento da outra.